E naquela fazenda, ele chegou, ele e um cara chamado Zé Rainha. Foi a primeira vez que eu também vi o Zé Rainha. Daí, aquele discurso inflamado, aí ele chegou e disse, olha, é o seguinte, nós vamos enfrentar a polícia. E eu nunca pensava que a gente era capaz de enfrentar a polícia. Aí fomos fazer, aí a tática era fazer os batalhão, né? Aí primeiro botava as crianças na frente, depois botava as mulheres, depois botava as moças em outro cordão, depois botava os mais velhos e os mais novos atrás. E cada um tinha um papel e cada um tinha um coordenador, né? O papel das crianças era, quando a polícia vinha, era pedir bala, era se ajoelhar do pé do soldado, era pegar no revólver, era amolecer o coração dos policiais, era o papel. Se os policiais entrassem, aí vinham as mulheres chorando, desmaiando, fazendo toda uma cena. Se ele passasse pela mulher, aí estavam os velhos. Se ele passasse pelo velho, estava nós, né? Aí uns tinham um pau, enrolado com pano com gasolina, e outros tinham uma lata de gasolina. Se passasse por tudo, aí a orientação era que um jogava gasolina e outros tocavam fogo. Essa foi a primeira experiência, né? E daí tivemos várias desse tipo, né? E quando foi... Aí a gente eu comecei, depois de 5 anos, a entender que o movimento era um movimento do Sul. E que a direção nacional era do Sul. E que os cabas pensavam no Sul e punha para nós aqui no Nordeste, e nós tínhamos que fazer o que os caras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e do Paraná mandavam. Sem respeitar nenhuma cultura do povo do nordestino, sem respeitar os movimentos que já existiam, e nós começamos a brigar com todo mundo. Gravadas em fevereiro de 2005, as 5 horas desse depoimento serviram de base para um roteiro de ficção que escrevi, mas não cheguei a filmar. Da terceira vez que fui a Inhapi, em março de 2007, tinha decidido fazer um documentário sobre Genivaldo. Ao chegar no sítio Salão, a casa de Genivaldo me surpreendeu. E quando começamos a conversar, a câmera estava desligada. Esse depoimento do Chico Antônio sobre o MST, eu lembro que na época do lançamento do filme, ano passado, do Genivaldo, os cortes, né? Ótima confusão. Eu lembro que você foi muito... o filme, não você, né? Você, a reboque. O filme foi criticado em um determinado debate por ter demonizado a figura do... Em vários debates. Em vários debates. O papel do MST, sem apresentar discursos relativizadores, né? Ao que você se colocou respondendo de que não caberia você, como realizador, relativizar o discurso do Genivaldo, né? O interessante era deixá-lo falar, porque as próprias contradições da sua trajetória política iriam ser inevitavelmente reveladas. E aí entra uma questão muito interessante que diz respeito à sua postura como realizador, quer dizer, e pela qual você é chamado de diplomata muitas vezes, quer dizer, não entrar em conflito com o seu personagem, né? Não colocá-lo na parede, não apontar uma faca na barriga. E isso é uma coisa que vai de encontro, né? vai contra o próprio o que postula um crítico como o Jean-Louis Comolli, que você citou, que o Evaldo Mocarzel citou também muito Comolli no encontro passado, né? Que defende muito a dimensão do conflito e do confronto no documentário. E aí eu queria saber como é essa relação com os seus personagens. O próprio Coutinho, né, quer dizer, tem um pouco essa questão, né, quer dizer, o famoso porquê que ele pergunta tanto, né, quer dizer, o Coutinho, quando entrevista as pessoas, ele fica, de certa maneira, dando pequenas cutucadas no fígado, né, do entrevistado, meio que, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Até que a pessoa... É difícil responder a isso, quer dizer, mas para mim não
faz muito sentido me contrapor ao personagem, né? Quer dizer, no caso do Genivaldo, o meu interesse, mas acho que isso vale em geral para as coisas que eu faço. Não sei se eu sou diplomata por herança, eu sou filho de diplomata, né? Então talvez eu tenha, em suma, talvez seja de berço, não sei. Mas, enfim, eu não tenho esse interesse, essa postura de eu acho que eu teria muita dificuldade de fazer um documentário desse tipo em que não houvesse da minha parte uma, digamos assim, adesão ao personagem, se eu tivesse que me contrapor ao personagem. Até o Getúlio Vargas, sobre o qual eu estou fazendo um documentário sobre o Estado Novo, eu tenho que fazer uma força muito grande para conseguir dizer certas coisas que precisam ser ditas sobre o Getúlio Vargas. Né? Documentarista como um Zelig, né? Pois é. Então, de fato, quer dizer, tanto como Oli, como Coutinho, como isso é uma tendência muito comum, essa questão de se contrapor ao personagem. Eu de fato, talvez seja não sei, uma questão de temperamento, de interesse, de postura. Eu tento entender a pessoa, tento dar a ela a oportunidade de se expressar, entendeu? O Coutinho briga muito comigo, né? Mas por que você não perguntou isso? Por que você não falou isso? Sabe? Por que você não disse tal coisa? O que eu acho que é diferente da questão que foi levantada, né? Quer dizer, a questão a qual você se referiu, quer dizer, nos debates, que apareceu de maneira recorrente em várias cidades do Brasil, onde nós estivemos debatendo o filme, sempre que havia pessoas, de alguma maneira, vinculadas ao MST na plateia, né? Ou simpatizantes, ou pessoas pertencentes mesmo ao MST. Quer dizer, em Recife nós tivemos um debate onde o Jaime Amorim, de quem ele fala, estava na plateia, e a mulher do Jaime Amorim também estava na plateia, e ela participou de cursos de formação no MST com o Genivaldo. Foram discussões muito difíceis, porque as pessoas tendem a ver o filme como se fosse um filme sobre o MST, entendeu? E isso tem dificuldade de entender que não é um filme sobre o MST, que é um filme sobre uma pessoa determinada que está dando o depoimento dela, sujeito a fantasias, que certamente existe, a erros, a invenções, até a mentiras deliberadas ou não, entende? Assim como não é um filme sobre o PT ou a Pastoral da Terra, e todos os movimentos. Que, curiosamente, ninguém do PT ou da Pastoral da Terra reclamou. É curioso, não é só o MST que reclamou. Bom, entende-se, né? Eduardo, esse filme me levou a um texto que você escreveu há uns anos atrás, chamado O Futuro do Documentário. Se não me engano, foi por ocasião de um debate no É Tudo Verdade. E ali você apontava 4 dilemas do documentarista, né? A obsolescência, que você já comentou aqui na sua introdução, a incongruência, a indisponibilidade e a sobrevivência. Para falar da incongruência, né, você cita justamente uma experiência que você teve durante a filmagem do Tempo e Lugar. E você comenta o que ele chama de incongruência é quando as pessoas que participam de um documentário muitas vezes dependem apenas para sobreviver de uma parcela infinitesimal do custo da gravação, né? Resumindo. E aí você cita que em uma determinada sequência, você estava filmando uma assembleia em que os agricultores estavam definindo formas de saldarem uma dívida que então estava na casa de R$15 mil, teria sido contraída, né, com 7 mil, e com os juros essa dívida se tornou um montante de R$15 mil. E você, com a sua equipe lá filmando, se sentiu muito mal de estar presenciando essa discussão, porque, afinal, o custo, né, do filme até aquele momento, só com o deslocamento da equipe, aluguel de equipamento e a manutenção da equipe lá no interior do semiárido do Alagoas, era em torno de R$15 mil. E eu acho que essa é uma questão fundamental do cinema, né? Ainda mais do cinema documentário.